Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do regimento interno da Câmara de Vereadores aqui do município de Eldorado do Sul. Temos aí no nosso curso à disposição de vocês a apostila em PDF, vocês baixam ela clicando ali em materiais. A apostila então esquematizada para acompanhar as aulas sobre o regimento interno. A apostila, além de ter o conteúdo atualizado do regimento, tem também alguns quadros que a gente vai utilizar na aula para ajudar a nossa memorização e fixação desse conteúdo aqui, de uma forma bem didática e bem objetiva, para a gente acertar as questões na hora da prova. Bom, pessoal, o que nós temos aí então no regimento interno? O regimento interno ele é uma norma elaborada pelos próprios vereadores do município, e no regimento interno eles trazem as regras de funcionamento da Câmara de Vereadores. Muita coisa do regimento interno vai seguir o que está lá na lei orgânica do município. Só que lá na lei orgânica muitas vezes diz, isso vai ser feito na forma do regimento interno. Por exemplo, a CPI é criada por 1/3 dos vereadores, na forma do regimento interno. Aí o regimento interno vai dizer como que funciona a CPI, vai trazer mais detalhes. Então, o regimento interno ele explica o funcionamento da Câmara e ele é mais detalhado, ele tem mais informações do que a lei orgânica sobre o poder legislativo. Ele é mais completo aqui, portanto, e vamos tratar então dos principais pontos que tendem a ser cobrados na nossa prova. Bom, a Câmara Municipal, como a gente sabe, é o poder legislativo. O Executivo é a Prefeitura, a Câmara Municipal é o Legislativo. Tranquilo? O artigo 2º traz ali que a Câmara tem funções precipuamente legislativas, que é a função de fazer leis, fazer resoluções, fazer o seu processo legislativo. Ela também fiscaliza a Prefeitura, então também exerce atribuições de fiscalização, controle e assessoramento de atos do Executivo no que compete, também prática de atos de administração interna. Administração interna da própria Câmara. A Câmara vai se administrar. A mesa da Câmara, que a gente vai estudar como funciona, ela vai administrar a casa. Assim como lá no Executivo o prefeito administra, no âmbito da mesa da Assembleia, no âmbito da Câmara, no âmbito da mesa da Câmara, ela vai fazer essa administração. Muito bem. Temos no parágrafo 1º que a Câmara exerce suas funções com independência e harmonia em relação ao Executivo, deliberando sobre todas as matérias de sua competência. Claro, a Câmara é um poder independente do Poder Executivo. Temos no parágrafo 2º publicações que não são autorizadas, porque na Câmara vão ter pronunciamentos. Nas sessões da Câmara serão feitos pronunciamentos pelos vereadores e demais autorizados a se pronunciarem. E não vai ser permitido que sejam publicados pronunciamentos que envolvam qualquer uma dessas situações aqui previstas. Isso pode ser uma pergunta da sua prova. Então, atenção. O que não é admitido que seja publicado? Pronunciamento que envolva ofensas às instituições nacionais, propaganda de guerra, subversão da ordem política ou social, um vereador ir lá pregar o anarquismo, por exemplo, preconceito de qualquer forma, raça, religião, classe, crimes contra a honra, como calúnia, injúria, difamação, ou quando os pronunciamentos contiverem um incitamento à prática de crimes de qualquer natureza. Todos os pronunciamentos com esse conteúdo não serão publicados, não será autorizada a publicação deles. Temos no artigo 3º que a Câmara realiza suas reuniões normalmente na sua sede oficial, a sede da Câmara lá no município. Somente por motivo de força maior, e esse motivo tem que ser declarado pela mesa da Câmara, e ad referendo, quer dizer, a ser referendado posteriormente pela maioria absoluta da Câmara, quer dizer, a mesa, que são 4 vereadores, vai lá e declara que é um motivo de força maior. E isso depois tem que ser referendado, confirmado pela maioria absoluta dos vereadores, que é mais da metade dos vereadores. Então, em regra, só pode fazer reunião fora da sede. Primeiro, se for um motivo de força maior, com aprovação, com referendo depois da maioria absoluta dos vereadores, ou nas sessões solenes ou sessões comemorativas. Porque, de repente, tem uma festa lá no município acontecendo e eles fazem uma sessão da Câmara nessa festa, nesse ambiente montado. É plenamente possível isso, desde que seja acertado pelos vereadores. Então, regra geral, a Câmara se reúne na sua sede. Quando se reúne fora da sede?
por um motivo de força maior a ser referendado pela maioria dos vereadores, ou para sessões solenes ou sessões comemorativas. Parágrafo 2º, na sede da Câmara não vão ser realizados atos estranhos às suas funções, sem prévia autorização da mesa. O prédio da Assembleia, aquele espaço onde funciona, a Câmara, o espaço onde funciona a Câmara de Vereadores, ele não pode ser utilizado para outros fins, a não ser que seja autorizado pela mesa. Porque, de repente, alguma associação quer fazer uma reunião, quer fazer um evento no final de semana e usar o espaço da Câmara. Até pode, mas tem que ter autorização da mesa. Então, se a banca afirmar assim na tua prova, em nenhuma hipótese a sede da Câmara pode ser utilizada para atos estranhos às suas funções, está errado, porque ela pode, desde que seja autorizado pela mesa. O que não pode é usar a Câmara para atos estranhos às suas funções sem a autorização da mesa. Isso que não é permitido. O artigo 4º prevê que qualquer cidadão pode assistir às sessões da Câmara. Cuidado com essa palavra cidadão, porque cidadão não é a mesma coisa que pessoa. O cidadão é a pessoa que está nos exercícios dos seus direitos políticos, enquanto que qualquer pessoa é qualquer pessoa, esteja ou não nessa situação. Às vezes a banca troca pessoa por cidadão para tornar errado. Mas temos aqui que qualquer cidadão pode assistir às sessões da Câmara em Eldorado, na parte que é reservada, tem um espaço para a comunidade, para os cidadãos, desde que esteja. Aí umas regrinhas um pouquinho antigas aqui, mas que estão previstas e claro que são aplicadas. Desde que esteja decentemente trajado. Hoje em dia é difícil saber o que é considerado ou não decentemente trajado, é algo muito subjetivo, né? Mas está aí no texto do regimento, e se perguntarem a tua prova, é um requisito para assistir então. Estar decentemente trajado, não portar armas e conservar-se em silêncio durante o trabalho. São as 3 condições para qualquer cidadão poder assistir sessões da Câmara. Pode a presidência da Câmara determinar que seja retirado do recinto, sem prejuízo de outras medidas, todos ou qualquer assistente, em caso de inobservância do disposto nesse artigo. Quer dizer, se alguém estiver armado, se alguém estiver vestido de uma forma indecente, ou se não se conservar em silêncio, pode ser expulso, né, da sessão. Porque a presidência da Câmara, o presidente da Câmara, ele vai exercer esse poder de polícia, de manter a ordem nas sessões, né? E se tiver alguém contrariando isso, atrapalhando isso, ele tem o poder, então, de determinar a retirada do recinto. Temos no artigo 5º, que cabe à presidência, como eu já antecipei para vocês, dirigir com suprema autoridade a polícia interna da Câmara. O que é polícia interna? Não imagina lá policiais armados na Câmara, isso não existe. Não existem policiais da Câmara. A polícia interna significa a ordem dos trabalhos na Câmara. E essa ordem é feita pelos próprios funcionários da Câmara, e se for necessário, um caso mais grave, o presidente pode requisitar apoio de corporações civis ou militares, Polícia Civil, Polícia Militar, conforme o caso, para manter a ordem interna. Então, a quem compete essa polícia interna da Câmara? A presidência. O presidente da Câmara, que vai presidir as sessões, que vai também garantir que seja mantida a ordem, podendo, se for necessário, solicitar apoio de corporações civis ou militares. Temos no artigo 6º, que caso ocorra um crime, uma infração penal dentro do recinto da Câmara, o presidente da Câmara fará prisão em flagrante, apresentando o infrator à autoridade policial competente para que seja lavrado lá o auto do flagrante, certo? E se não houver flagrante, o presidente deve comunicar o fato à autoridade policial para que seja instaurado o inquérito. Se não for um caso de um crime em flagrante, mas há um crime, há a possibilidade de só comunicar caso não se configure o flagrante. De qualquer forma, quem faz isso é o presidente da Câmara, e é isso que eles podem tentar trocar na hora da prova. Muito bem, vamos agora falar sobre a instalação da legislatura e da sessão legislativa. Aqui nós temos a legislatura, e cada legislatura vai ter os 4 anos do mandato, porque os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos, que coincide com o mandato do prefeito. E aí nós temos o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano e o 4º ano do mandato. Segundo o regimento interno, cada ano é um período. Então aqui seria o 1º período, aqui seria o 2º período,
aqui seria o terceiro período e aqui o quarto período. Muito bem. Pessoal, isso aqui não é algo igual em todos os regimentos, tá? Geralmente os regimentos vão dizer que a legislatura tem 4 anos e ela tem 4 sessões. E cada período seria cada semestre. Mas isso lá no Congresso Nacional, lá em outros regimentos. Aqui em Eldorado do Sul, quando tu estudar o regimento interno e falar em períodos, a gente está falando em 1 ano, certo? E aí cada período tem, na verdade, duas partes, né? Porque vai ter um primeiro trabalho no primeiro semestre do ano, tem o recesso no meio do ano e depois em agosto segue até o final do ano a segunda parte deste período, certo? Tem que ter cuidado porque geralmente a gente chama de período semestre. E aqui no regimento interno, o que é período é o ano todo. Por isso que eu fiz esse esquema aqui da legislatura dos 4 anos, para tu visualizar e não esquecer. Quando a gente falar em período, aqui no regimento interno, a gente está falando em 1 ano. É engraçado porque a própria lei orgânica, ela não é tão clara quanto a isso. E a lei orgânica fala inclusive em período anual, que aí seria 1 ano. Mas então a gente tem essa informação para a prova, certo? Aqui no regimento interno, se perguntar sobre período, tu vai entender que um período é 1 ano. E uma legislatura é um mandato, são 4 anos. Então, os vereadores são eleitos para uma legislatura com 4 períodos. É isso que nós temos. E aí eu coloquei no artigo 7º, então, abaixo dele um quadrinho, né, com essa informação. Legislatura dura 4 anos, período legislativo aqui em Eldorado do Sul 1 ano. Se for fazer concurso em outro lugar, isso pode ser diferente. Aqui em Eldorado eles colocaram assim no regimento, 1 ano. Muito bem. Aí nós temos ali que as sessões a sessão de instalação de cada legislatura, de cada mandato, de cada 4 anos, então, é realizado dia 1º de janeiro. Então, sempre que se elege os vereadores lá no mês de outubro, lá no mês de janeiro do ano seguinte, 1º de janeiro, vão tomar posse todos aqueles eleitos. E aí tem a sessão de instalação da legislatura no dia 1º de janeiro. E aí tem a ordem dos trabalhos nesse artigo 8º. Primeiro, a entrega à mesa do diploma e da declaração de bens de cada um dos vereadores presentes. Porque os vereadores são diplomados pela Justiça Eleitoral, lá no mês de dezembro, eles têm um diploma, e aí quando chega lá, quando começa a sessão que eles vão tomar posse, cada um deles vai entregar para a mesa da Câmara o seu diploma e a sua declaração de bens. Tem que declarar os bens que possui quando assume o mandato. Vão prestar o compromisso legal, que está previsto na lei orgânica, aqui também está previsto. Vai ocorrer a posse dos vereadores. Vão ser indicados os líderes de cada bancada, porque existe bancada por partido, né? Cada partido vai ter a sua bancada e vai ter um líder. Eleição e posse dos membros da mesa, presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui no regimento. Prestação de compromisso e posse do prefeito também, a posse é tanto dos vereadores quanto do prefeito. E depois eleição e posse da comissão representativa e comissão permanente. A comissão representativa é uma comissão que funciona durante o recesso. São alguns vereadores que vão fazer parte dessa comissão e eles vão estar lá à disposição do município, mesmo durante os períodos de recesso. E tem a comissão permanente, que aí tem as comissões aqui no próprio regimento divididas por assunto, e a gente vai conversar sobre atribuições de cada uma delas, as comissões que inclusive foram cobradas no concurso da Prefeitura de Eldorado. Então aqui no concurso da Câmara, maior chance ainda disso vir a ser cobrado em prova. Então bem importante ter conhecimento aqui e se atentar ao que faz cada uma das comissões para não ser surpreendido na hora da prova. Bom, aí nós temos então que vai assumir a presidência na sessão de instalação o mais votado dos presentes, que vai designar um dos seus colegas, um dos outros vereadores, um dos seus pares, para secretariar os trabalhos. É que vai ser eleita uma mesa. Não existe mesa eleita quando começa o mandato, porque no dia 1º de janeiro, em tese, todos são novos vereadores. Claro que alguns são reeleitos, mas em tese é uma nova legislatura que começa do zero. Então não tem presidente ainda. No dia 1º de janeiro vai ter a sessão de instalação. Nessa sessão de instalação, aí o mais votado, o que foi o vereador mais votado nas eleições de outubro, ele vai presidir essa sessão. Não quer dizer que ele vai ser presidente da Câmara. Ele vai presidir a sessão de instalação, na qual vai ser feita a eleição da mesa. Muito bem. Temos no artigo 9º
que lida a relação nominal, então, dos diplomados, lido o nome de cada um dos vereadores eleitos, o presidente declara instalada a Câmara Municipal e de pé aí tem o compromisso que ele vai afirmar, que está aí listado no artigo 9º, e aí cada vereador vai responder, assim o prometo. Cada vereador vai falar isso em relação ao mesmo compromisso. Esse compromisso, conforme o parágrafo 2º, vai ser lavrado em um livro próprio, com o respectivo termo de posse, que é assinado por todos os vereadores. E é considerado renúncia o não comparecimento do vereador para a posse no dia 1º de janeiro, a não ser que haja um motivo de doença devidamente comprovado no prazo de 15 dias. Então, se ele não compareceu lá no dia 1º de janeiro, ele teria um prazo de 15 dias para comprovar que não foi por motivo de doença. No momento que ele comprova isso, ele vai ter um prazo de 5 dias após a alta médica. Então, se esse vereador ficar por 2 meses com problema de saúde, ele só vai tomar posse lá em março, só depois que passarem esses 2 meses e ele estiver de alta. Aí, do momento que ele tiver alta, ele tem 5 dias para ir lá na Câmara e tomar posse. É essa ideia do parágrafo 3º do artigo 9º. Então, cuidado para não te confundir. Ele tem 15 dias para comprovar o problema de saúde. E comprovado, da alta médica, ele vai ter 5 dias para tomar posse efetivamente. Se não, considera-se que ele renunciou ao mandato. Bom, o artigo 10 traz ali que, instalada a legislatura e prestado o compromisso, aí o presidente dá a palavra aos oradores escolhidos na sessão preparatória, encerrando após a sessão de instalação com as seguintes palavras: declaro empossados os vereadores que prestaram o compromisso nesta data. Artigo 11. O prefeito e o vice também vão tomar posse na sessão de instalação, logo após a posse dos vereadores. Pessoal, aqui está a pegadinha para a prova. Primeiro os vereadores, depois o prefeito. A banca vai tentar te enganar e vai afirmar: a sessão começa com a posse do prefeito e depois dos vereadores. Não! Primeiro os vereadores, depois a posse do prefeito e vice, certo? Bom, caso a Câmara não se reúna para a posse, aí o prefeito e vice são empossados perante o juiz eleitoral. Muito raramente isso vai acontecer, mas caso aconteça, tem a solução aqui no regimento. E aí tem o compromisso que o prefeito vai prestar também, conforme o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º, eles trazem um prazo para o prefeito e para o vice-prefeito tomarem posse. Porque a regra é que o prefeito e o vice-prefeito vão estar lá no dia 1º de janeiro. E vão tomar posse junto com os vereadores, após eles. Se eles não comparecerem no dia 1º de janeiro, eles têm 10 dias para comparecer, tanto o prefeito quanto o vice. Se eles não foram no dia 1º de janeiro e não compareceram em 10 dias, a não ser que haja um motivo de força maior, sofreram um acidente ou algo do tipo, o cargo é declarado vago. E aí nós teríamos novas eleições para prefeito do município, certo? Então o prazo de posse para o prefeito e para o vice é de 10 dias. Cuida para não confundir com aquela situação do vereador, que tem que comprovar em 15 dias o problema de saúde e aí vai ter 5 dias para comparecer. Aqui é só o prazo de 10 dias no caso do prefeito. O artigo 12 nos traz que, não assumindo o vereador como titular, na instalação da legislatura, deve ser convocado o suplente para exprimir na primeira sessão ordinária. O comparecimento do titular, que vai prestar compromisso, vai determinar a imediata desconvocação do suplente. Aí o artigo 13 traz, então, as reuniões da Câmara. Temos, então, o primeiro semestre e o segundo semestre. A gente geralmente chama isso de período. Inclusive, na lei orgânica eu expliquei assim. Só que, para não confundir vocês, como o regimento interno chama de período cada ano, eu coloquei aqui um quadrinho com primeiro semestre e segundo semestre. Então, cada período vai ser dividido em 2 semestres. O primeiro semestre vai ser de 2 de fevereiro a 17 de julho. E o segundo semestre, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Essas datas que, inclusive, estão assim também na lei orgânica. A lei orgânica foi atualizada em 2015 e alteraram para essas datas aqui. O regimento interno já está atualizado de acordo com a disposição da lei orgânica. Então, tanto lá na lei orgânica como aqui no regimento interno, é possível vir uma questão perguntando quais são os dias de funcionamento da Câmara de Vereadores em Eldorado. E aí tu vai saber, 2 de fevereiro a 17 de julho e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Fora desses períodos, a Câmara está em recesso. E no recesso, só a comissão representativa que fica à disposição para alguma urgência
e é possível ainda convocar extraordinariamente a Câmara, como a gente também vai comentar aqui no estudo do regimento, como a gente também viu lá na lei orgânica. Bom, mandato da mesa, igual que está na lei orgânica. Mandato da mesa é de 1 ano e é vedada a reeleição para o mesmo cargo. Então, lá no dia 1º de janeiro, na sessão de instalação, eles vão eleger a mesa para aquele ano, para aquele período. É uma mesa por período. E quem foi presidente no primeiro ano não pode concorrer à eleição no segundo ano. Não quer dizer que não possa ser secretário no segundo ano. Não pode concorrer para o mesmo cargo. Vedada a reeleição para o mesmo cargo. Tá? Então é possível que um dos vereadores, nos 4 períodos, esteja na mesa. No primeiro ele é secretário, no segundo ele é vice, no terceiro ele é presidente. Ele só não pode ser reeleito na seguinte para o mesmo cargo do ano anterior. É essa a ideia. E destaca isso, eu botei em letras garrafais aí, né, que é vedada a reeleição. Porque a banca vai tentar te enganar, dizendo que é permitida uma reeleição, e tu não vai cair nessa, né? É vedada a reeleição, é 1 ano só de mandato e é vedada a reeleição. Maravilha. Aí nós temos ali alguns parágrafos que tratam dessa situação do mandato, e o mais importante é o parágrafo 3º, que traz ali que o suplente de vereador, que assume temporariamente o cargo, não pode ser eleito para compor a mesa, salvo casos de substituição de titulares que venham a ser secretários, onde o suplente pode compor a mesa. A situação é a seguinte: em regra, o suplente ele não pode ser eleito para compor a mesa. Não pode ser o presidente, nem o vice, nem o primeiro secretário, nem o segundo secretário da Câmara. A não ser que ele esteja substituindo algum vereador, que foi eleito vereador, que assumiu como secretário no município. Porque os vereadores do município, como a gente já conversou lá na lei orgânica também, vocês sabem, né? O vereador do município, ele pode ser designado pelo prefeito para ser secretário municipal. Quando isso acontece, ele não perde o mandato, ele se afasta e o suplente assume. E depois que ele deixar a secretaria, ele pode reassumir o mandato. Nesse caso, o suplente dele pode fazer parte da mesa. Exceto para o cargo de presidente. Pode ser vice-presidente, pode ser primeiro secretário, segundo secretário, mas não pode ser presidente. O presidente da Câmara tem que ser um dos vereadores eleitos, sem exceção, certo? Maravilha. Bom, seguimos para falar sobre os vereadores, então, e começar a conversar sobre o exercício do mandato. Nós temos ali no artigo 15 que os vereadores são agentes políticos investidos no mandato legislativo para uma legislatura, para esses 4 anos do mandato, esses 4 períodos. O que faz o vereador? Bom, compete ao vereador, conforme o artigo 16, participar das discussões e deliberações do plenário, votar nas eleições da mesa, da comissão representativa e da comissão permanente, claro, eles mesmos que vão escolher quem vão ser os vereadores que vão comandar a casa, quais que vão estar em quais comissões. Também ele pode concorrer, se ele quiser, aos cargos das mesas e às comissões. O vereador ele pode usar a palavra em plenário nas sessões, a gente vai ver como funcionam as inscrições depois. Ele pode apresentar proposições, que pode ser, por exemplo, um projeto de lei. Ele também tem a competência de cooperar com a mesa para a ordem e eficiência dos trabalhos e usar recursos previstos nesse regimento. Deveres do vereador. Primeiro, o vereador ele tem que se desincompatibilizar e fazer a declaração de bem no ato de posse. É porque a gente viu na lei orgânica que tem algumas proibições para o vereador. Algumas que o vereador não pode desde a posse e outras desde a exposição do diploma. Em ambos casos, o vereador não pode ocupar cargos ou ter contratos com o município. E nesse caso, ele tem que se desincompatibilizar a tempo. Exceto o servidor concursado, que esse até pode acumular a vereança, se houver compatibilidade de horários. Mas cargos em comissão ou funções de confiança, o vereador tem que se desincompatibilizar para assumir o mandato. Porque senão ele pode perder o mandato, inclusive. Então isso ele vai fazer, é um dever dele. Também, comparecer decentemente trajado, desempenhar as funções do cargo, votar as proposições, exceto quando ele se entenda impedido. Por quê? Quando o próprio vereador ou um parente seu, até o 3º grau, inclusive, tiver interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação, se o voto for decisivo, ele não deve votar. O vereador não pode votar quando há um interesse dele pessoal na situação. Essa que é a ideia. Imagina só, vão criar um cargo
e a esposa do vereador é a próxima a ser chamada no concurso. E eles estão votando a criação do cargo. O vereador não vai votar, porque ele vai dizer, olha, esse cargo vai ser criado, minha esposa vai assumir, então eu não vou votar. Ele já se coloca, já se declara como impedido, justamente para depois não ser discutida a votação. Essa aqui é a ideia. Também é dever do servidor portar-se com respeito, decoro e compenetração de suas responsabilidades de vereador, obedecer às normas regimentais e comunicar à mesa sua ausência do município quando a ausência for superior a 7 dias, especificando com dados que permitam sua localização. O vereador, quando ele vai se afastar do município por mais de 7 dias, ele tem que comunicar à mesa, certo? Bom, temos no artigo 10 que o vereador que cometer no recinto da Câmara algum excesso que deva ser reprimido, ele está sujeito, conforme a gravidade, às seguintes sanções. O vereador pode sofrer uma advertência pessoal do próprio presidente, pode receber uma advertência em plenário, o plenário é onde estão todos os vereadores reunidos, pode ter a cassação da palavra, pode ter a palavra cassada, se estiver usando ela de forma indevida, incompatível com o decoro parlamentar, e ainda está sujeito também a penalidades previstas no Código de Ética da Câmara Municipal. Temos no artigo 19 que os vereadores que não tomaram posse na sessão de instalação e os suplentes convocados serão empossados pelo presidente na primeira sessão da Câmara que comparecerem após a apresentação do diploma, juramento e declaração de bens. E temos ainda no parágrafo único desse artigo 19 que o presidente vai convocar para a próxima sessão os suplentes dos titulares não empossados. Caso, então, os titulares não tenham sido empossados, na próxima sessão vão lá os suplentes para tomarem posse. Muito bem. A próxima sessão trata da licença e substituição dos vereadores. E aí eu destaquei, inclusive com o quadrinho, que nós temos para o vereador uma licença com remuneração e uma licença sem remuneração. A licença com remuneração é por motivo de saúde. Ele está com uma doença, está com problema de saúde, pode ser licenciado e vai ter remuneração. Agora também pode o vereador se licenciar para cuidar de interesses particulares. Imagina só um vereador que tem algumas atividades para realizar, inclusive fora do município, precisa viajar por um tempo, ele pode pedir uma licença para interesses particulares. Neste caso, tem duas regras importantes. Primeiro, que essa licença de interesses particulares ela é sem remuneração. Segunda regra, o período dela é de no mínimo 10 e no máximo 120 dias em cada período legislativo. Em cada ano, o vereador pode pedir essa licença de interesses particulares de 10 a 120 dias, só que aí é sem a remuneração, ele não vai receber nada nesse período. Temos o artigo 21, que sendo deferida a licença, o presidente convoca o suplente, que vai substituir o titular durante esse prazo que ele está licenciado. E durante o recesso não haverá convocação de suplente de vereador. Como assim? Se um vereador pede um afastamento e está no recesso, o suplente nem chega a ser convocado. Só vai convocar o suplente quando realmente tem o que fazer, certo? Não faria sentido, imagina só, o vereador está afastado durante o recesso e aí vai chamar o suplente para não fazer nada e já receber um mês de remuneração. Não faria sentido. Então eles esperam o recesso terminar e aí se terminou o recesso e o vereador continua licenciado, aí eles convocam o suplente. Temos no artigo 22, então, que será convocado o suplente quando o presidente exercer por qualquer prazo o cargo de prefeito, também exceto durante o recesso. Porque quando o prefeito e o vice-prefeito estão ausentes do município, quem assume a prefeitura provisoriamente é o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara assume a prefeitura, ele vai ter um suplente designado lá na Câmara de Vereadores nesse período que ele está como prefeito. Exceto se isso for no recesso. Porque não precisa. Essa aqui é a lógica. Sempre economizando, então, durante o recesso. Muito bem, pessoal. Paramos por aqui esse vídeo. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar falando sobre o vereador e seguindo com o estudo do nosso regimento interno aqui do município de Eldorado do Sul. Dá um clique que eu já volto. Até logo.